começar a festa do Marcas Brasil Racing aqui em Interlagos e você vai junto com a gente torcendo pelo piloto da sua preferência, pelos 4.309 metros de cada uma das voltas que passam pelas 15 curvas que compõem o Autódromo José Carlos Patti, o circuito de Interlagos. Vamos conferir o grid de largada? Lorenzo Massaro vem na primeira posição. Marcos Índio, na verdade, vem na primeira posição, Henrique Basso segundo, terceira posição Rafael Barranco, depois a quarta colocação do Fausto Luca, quinta posição Richard Heidrich, a sexta posição do Gustavo Mascarenhas, depois na sétima colocação vai aparecendo o Cezinha Bonilha, que ganhou a prova de ontem, Pierre Sabag, vencedor da categoria Elite, larga em oitavo, nona posição do Rafael Lopes, depois a décima posição de Marcos Paioli, 11ª posição Leandro Freitas, o 12º Peter Tubarão, depois a 13ª colocação ficando com Lucas Inoue, 14º colocado Fabiano Donner, 15ª do Gabriel Imagava, a 16ª posição Nicolas Dallagnol, depois o 17º Roberto Bonato, 18ª colocação Felipe Machiavelli, a 19ª André Jacob, depois na 20ª colocação Guto Baldo, 21ª Paulo Jales, 22ª David Alpisol, o 23º Adriano Giuliani, 24ª posição Dudu Fuentes, depois 25º Eduardo Pavelski, 26ª posição Gustavo Magnabosco, o 27º Eduardo Bacarim e na 28ª posição o Duda Bana. São as 28 feras, os 28 pilotos que vão largar em instantes para 20 minutos, mais uma volta de prova. Tá animado, Francis Trenempol? Bastante animado, Rodrigo. Essa corrida promete muito. Eu volto a frisar novamente a preocupação das equipes com os pneus. A temperatura está bastante baixa. Pela manhã estava em torno de 11 graus, agora já está aí na casa dos seus 15. A gente sabe que esse pneu ele necessita muito de temperatura, pneu semi-slick. Então a gente viu aí durante essa volta de apresentação os pilotos esfregando bastante o carro no chão para buscar atingir essa melhor temperatura. Então isso pode ser um fator até determinante agora para o início da corrida, quem conseguiu essa melhor temperatura aí já tentar dar um pulo para frente. E aí ó, dois pilotos que ontem travaram um grande duelo, Fausto De Luca com o Richard Heidrich, atrás o Gustavo Mascarenhas que está com o carro muito bem acertado e teve aquele problema na largada ontem. São algumas das promessas de show. É isso aí, você vai com a gente ligadinho na transmissão, participando nessa manhã, nesse feriadão, essa quinta-feira de velocidade que só o Marcas Brasil Racing pode trazer para você. Então se você está curtindo, não esquece de deixar o like, não esquece de deixar o joinha e vamos juntos. Participa daí, manda sua mensagem, manda sua interação e vamos nessa porque dentro de instantes vai começar. 20 minutos, mais uma volta. Quando as luzes se apagarem vai estar valendo a prova. E a expectativa já fica lá em cima com o Marcos Índio e o Henrique Basso dividindo a primeira fila. E a partir de agora tá valendo. Bandeira verde. Partem os pilotos para a corrida 2 do Marcas Brasil Racing. Largou bem o Henrique Basso, hein? Vai ali por dentro tentando ganhar a posição, pressionando para cima do Marcos Índio. Mascarenhas de novo, não largou tão bem assim, vai ficando. Henrique Basso assume a primeira posição e fica ali para trás, vai caindo para o segundo posto o Marcos Índio. Na terceira colocação já aparece o Fausto de Luca, Rafael Barranco vem logo atrás dele, de olho para ver a passagem da galera lá atrás também. Por enquanto, tudo tranquilo no S do Senna, todo mundo vai se respeitando bastante. Cezinha Bonilha, esse carro laranja, parece vermelho, laranja, dependendo do ponto de vista, vai aparecendo ali tentando progredir. Ele que ganhou a corrida de ontem com folga em relação ao segundo colocado. Vem embalado da primeira vitória dele no MBR, e ali o Richard Heidrich agora colocando por dentro para cima do Gustavo Mascarenhas, que vai parecendo um leão domado nesse momento. Todo mundo vai passando por ele e não está conseguindo oferecer a resistência que gostaria e a velocidade que ele apresentou na sessão de classificação e durante os treinos. E ali a gente viu o Eduardo Pavelski dando uma traseirada e tendo que corrigir ele, que ontem teve um acidente muito forte. A equipe reconstruiu o carro, um belíssimo trabalho e está aí de volta na pista. A gente vê no meio do pelotão e olha ali na frente como vai para cima o Marcos Paioli tentando mergulho para cima do Pierre Sabag. Repetindo a briga que a gente viu ontem, a prova inteira, Paioli e Pierre Sabag. E que disputa que a gente viu ontem. Paioli que venceu na categoria sênior. Lembrando rapidinho, essa prova era para ter sido realizada ontem, mas pela questão do horário, que já estava ficando tarde aqui no Autódromo de Interlagos, por segurança, a direção de provas resolveu postergar para hoje pela manhã, como estamos acompanhando agora com a iluminação natural a pleno para os pilotos poderem acelerar. Então essa corrida deveria ter sido realizada ontem, no final da tarde, mas agora está sendo já realizada. E olha o Dudu Fuentes. Ele vai ali por dentro, de manhã tomava café com ele no hotel e ele comentou de ir remando. Ele falou assim, vou remando, mas daqui a pouco vai cansar o braço de tanto remar. Tá ali tentando crescer na prova o piloto gaúcho. Eles que tiveram um problema no carro ontem, a equipe trabalhou bastante, tá aí de volta na pista e agora o Dudu Fuentes brigando ali com o Fabiano Donner.
Na ponta já vai desgarrando o Henrique Basso, o Richard Heidrich agora na segunda posição, vai tomando pressão e vai tomando a ultrapassagem já do Fausto de Luca. Fausto colocando por dentro, o Barranco também chega por ali e o Índio vai perdeu posições. Perdeu muitas posições, Marcos Índio, de uma maneira até estranha, talvez um erro de marcha, alguma coisa assim, porque ele agora mantém o ritmo. Mas de uma hora para outra ele foi engolido ali por nada menos do que 3 carros. Mais, né? 4 carros. O Fausto também, inclusive. E o Mascarenhas tenta crescer na corrida, ele vai tentando imprimir aquele ritmo dos treinos. Por enquanto não está conseguindo. E olha o Richard Heidrich, cheio de vontade por dentro para ser segundo colocado e passou por dentro. Na descida do lago ele passa para ganhar a posição e já vai deixando o Fausto de Luca para trás. Eita, começo bom de corrida aqui do Marcas Brasil Racing que você está acompanhando com a gente. Por isso você tem que curtir, você tem que deixar o seu like, deixar o seu joinha, vir junto comigo e com o Francis Trenempol, com a Olha Dayana o Mascarenhas! Nodari, olha o Mascarenhas ali vindo todo de lado, quase que desarma. Marcos Índio colocou por fora, ele que está fazendo dupla com o Lorenzo Massaro. E no mergulho ali também já vai aparecer o Marcos Paioli para ganhar a posição. Pega que está valendo nesse momento 6º, 7º lugar. Uma disputa intensa aí nesse pelotão. O Fausto até tentou armar o bote para dar o X, mas o Rick defendeu bem. O Gustavo Mascarenhas tentou também dar o bote para cima do Rafa Barranco. Acabou ali perdendo a traseira na freada, consertou muito bem, trouxe o carro de volta. Agora, o Paioli está num final de semana, apesar... Ele falou ontem para nós, no final da transmissão, que ele já deu, pelos cálculos dele, aí, em torno de 20, 22 mil voltas nessa pista. Então é um piloto que conhece cada palmo desse chão, cada centímetro dessa pista e está se aproveitando disso. O carro está muito bem acertado e está vindo para cima da turma. E o Basso segue na liderança e vai abrindo. Tem alguma coisa que está acontecendo ali com os pilotos que assumem a primeira posição que eles desgarram. Ontem foi assim com o Cezinha Bonilha. A partir do momento que ele assumiu a primeira posição, não deu chance aos adversários. E o Marcos Paioli agora tomando pressão do Marcos Índio. Na verdade, ultrapassou o Marcos Índio. E o Índio é quem vai tomando pressão do Pierre Sabag. E o Pierre traz junto dele o Rafa Lopes, retornando à categoria. E também tem por ali o Peter Tubarão, o outro carro amarelo da equipe Paioli. Nesse momento, pela categoria super liderança, está nas mãos do Henrique Basso. Na categoria Elite, primeira posição do Marcos Paioli. E ele também vai embolsando a primeira posição na categoria Sênior. E olha como vem colado o Peter Tubarão atrás do Rafa Lopes. Estão numa disputa intensa ali, essa que vale a 9ª posição da prova. Tá todo mundo embutidaço, coladíssimo, que beleza de imagem. Opa, Adriano Giuliani. Adriano Giuliani com problemas no carro. O pessoal do resgate vai trabalhar rápido para tirar o carro dele o quanto antes. Para já trazer de volta para uma área mais tranquila ali da pista, uma área mais reservada, para que a corrida não seja paralisada. Será que tomou algum toque, alguma coisa? Porque a posição que ele ficou ali, Francis, ou ele colocou o carro naquele ponto. Pois é, uma posição um pouco estranha. Vamos ver se a gente tem o replay dessa imagem. Agora, enquanto o pau tá pegando aí da segunda posição para trás, o Henrique Basso tá cada vez abrindo mais. Na última passagem ele já estava com 1.9 de vantagem sobre o Richard Heidrich, que é o segundo colocado. E a tendência, se continuar essa disputa aí, ele vai abrir cada vez mais. 5 minutos de prova já foram. Marcos Paioli nesse momento vai aparecendo na 6ª colocação e o Índio perdendo rendimento. Para se ter uma ideia, na volta anterior o Marcos Índio passou para 2 minutos 2.7. E os carros que vão à frente virando 2 minutos 0.9, 2.1.1. Então ele está realmente perdendo o ritmo, ele está ficando para trás e não consegue acompanhar. Vai despencando nesse momento o Marcos Índio em relação aos adversários. E agora Fausto de Luca com o lado a lado do Barranco, é o carro azul do Barranco, número 9 por fora. O azul mais escuro por dentro é o Fausto e abriu uma terceira linha agora por fora para tentar ganhar a posição também por ali o Mascarenhas. O 87 do Mascarenhas tentando vir por fora, ganhou uma posição. Fausto de Luca perdeu 2, perdendo no atacado. E o Mascarenhas tenta crescer de novo, tenta voltar ali para brigar pelas primeiras posições. Mas depois vale até a gente perguntar para ele o que está acontecendo com o carro, porque em termos de treino, ele estava voando. Até o pessoal brincava com ele, não, já entrega o troféu porque ele vai ganhar. Estava dominando os treinos, Francis. Pois é, isso pode ter a ver com a temperatura. Agora, olha que tiroteio que tá isso aí. Segura tudo que pode, Peter Tubarão. E aí agora quem está indo para cima dele é o Anderson Freitas, acabou de fazer a ultrapassagem. Agora, Rodrigo, me chama a atenção aqui, ó, Dudu Fuentes já ganhou 11 posições
Eduardo Pavelski ganhou 9 posições. E olha o vem de Marcos mão Índio, dada. desculpe te cortar, porque o Marcos Índio parece que escapou Acabou ali rodando. na descida do lago e bateu. Traseiro ali tá meio avariadinha já. Isso aí, o Eduardo Pavelski e o Eduardo Berlanda vêm de mãos dadas ali, ambos já ganharam 9 posições, eles que largaram lá do final do grid. Barranco na última volta passando para 1,59,4 e o Fausto de Luca 1,59,7, 3 décimos tomou. E quem virou muito bem foi o Gustavo Mascarenhas, 1,59,0. Enquanto que lá na ponta, o Henrique Bastos passou para 2 minutos, ponto 1. 2 minutos, 0,1. Então perdeu um pouquinho em relação aos adversários que vão logo na sequência. Tanto que aquela diferença que já quase passava dos 2 segundos, agora já vai ficando um pouco mais tímida em 1 segundo. E o Marcos Paioli, que lidera tanto a divisão Elite quanto a Sênior, já aparece na 6ª posição. Tá guiando o fino o Marcos Paioli. O Rafa Lopes já está conseguindo abrir vantagem ali, ele que passou também pelo Peter Tubarão, assim como o Anderson Freitas, já conseguem abrir uma distância. Agora o Anderson vai para cima do Rafa Lopes. E tenta ganhar a posição. Vai ao ataque. E aí você vê o Marcos Paioli, que vai liderando nesse momento na categoria Elite e na categoria Super. É uma dupla vitória. É isso aí. Vai tentando embolsar nas duas. Heidrich lá na ponta, vê a diferença caindo. Meio segundo agora. A última volta dele foi 3 décimos mais lento em relação ao Mascarenhas. E ali como é que vai chegando o Peter Tubarão. Freou lá dentro para cima do Rafa Lopes. Rafa que veio com esse belíssimo Volkswagen Polo. E ali atrás o Chevrolet New Onix do Peter Tubarão. E a nossa repórter Dayana Nodari tem a informação aqui. Ela acabou de mandar uma mensagem para nós. Bom dia, Dayana. Quais informações você traz pra gente? A gente está sem o retorno aqui da Dayana. A gente não conseguiu ouvir a Dayana. Vamos tentar normalizar aqui, ver o que está acontecendo. E eu tô abismado aqui com o Henrique Basso. Ele simplesmente sumiu, apareceu aqui na 21ª posição. Ele que vinha liderando a prova. Quem assumiu a ponta é o Richard Heidrich. Gustavo Mascarenhas passa a ser o segundo. Eu não consegui identificar se houve uma saída de pista do Basso ou se ele entrou no box. Ali mais disputa acontecendo, eles vão pela curva da junção. Vamos ver se agora a gente consegue falar com a Dayana Nodari. Qual é a informação, Dayana? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Francis. O Cezinha Bonilha, do Cezinha Competições, a correia do alternador acabou rompendo, então por isso que ele parou nos boxes. Tá aí a informação, Cezinha que vai do céu ao inferno em 2 corridas. Exatamente. E é mais um daqueles que entra na lista. A gente nunca gosta quando isso acontece, mas quando acontece a gente sabe que tem garantia de show. Cezinha na próxima prova, largando lá do final do grid. É um piloto a ser observado, toca muito, tá com o carro muito redondinho. Pode escrever aí, vem show do Cezinha Bonilha na 3ª prova. E cadê o like da galera? Cadê você participando com a gente? Quero ver você ligadaço, ligadaço. Não deixe de participar, não deixe de interagir. Scherer Autopeças, uma grande marca sempre perto de você. Scherer Autopeças, apoiadora do Marcas Brasil Racing, apoiadora do automobilismo brasileiro. Só para passar, Rodrigo, a gente tem até o momento 4 abandonos, além do Cezinha Bonilha. Marcos Índio, Adriano Giuliani e Nico Dallagnol estão fora dessa prova. Com isso, nós temos 24 pilotos, ou melhor, 23 pilotos nesse momento na pista. E aí, essa imagem, o close ali no carro do Pierre Sabag é muito legal, porque essa curva ela evidencia muito aquilo que acontece com os carros de tração dianteira na hora que você freia. E quando você freia, a roda traseira de onde você não está apoiando, ela trava no ar. E ali é muito comum, ó, como aconteceu agora também no Bico de Pato, mas ali quando eles terminam de fazer o laranjinha e vão para a ferradura, fica muito mais latente isso. E ó, o Dudu Fuentes aí, partindo para cima do Peter Tubarão, já levou a posição. Dudu Fuentes é disparado o maior escalador aí da prova, com essa é a 16ª ultrapassagem dele na prova.
é o piloto Savonete. Passa em cada lugar e tá remando. Lembrando que ele mostrou um grande ritmo lá em Goiânia, piloto que anda com motor 8 válvulas, vai mostrando grande velocidade. E ontem acabou tendo problema ali, foi uma queima de vela. E mais alguma questão no câmbio dele também, que acabou tirando o piloto da corrida. E vai o Barranco agora se defendendo do Fausto de Luca. Barranco na volta anterior, 2 minutos 0.1. E 2 minutos 0.0 virou o Fausto de Luca. A diferença de um décimo que não é nada numa pista tão longa quanto essa. Como a imagem evidencia aí, o Fausto está sentado dentro do porta-malas do Rafa. Opa, um escape. Fuentes, Rafa Lopes, todo mundo vai escapando por Peter ali. Tubarão vai se dar bem nessa. E o Peter Tubarão vai tentando sair embaladaço para ganhar a posição do Dudu Fuentes. O Dudu ofereceu o lado de fora, mas o Peter vem mais embalado. Vamos ver na freada como é que vai ficar isso aí. Na chegada da descida do lago vai tentar por fora o Peter, o Dudu não deu. Opa, aqui já teve aquele toquezinho. Já vai deixando esperto ali o Dudu Fuentes. Dudu que vem para ser o 8º colocado, crescendo demais na corrida. E agora 7º, porque tem o Rafa Lopes ficando para trás e o Rafa era 7º na última passagem, então ele vem para ser o 7º colocado. E o Rafa Lopes agora está ali com todo o assédio do Pierre Sabag em cima dele. E atrás o Lucas Inouye também fazendo uma belíssima prova nesse retorno. Eu tô vendo aqui pela cronometragem, parece que lá atrás do Paulo Jales com o André Jacob tá tendo uma disputa também. Na 21ª posição eles vão bem próximos. Se a gente conseguir depois trazer a imagem do que está acontecendo ali com os dois pilotos, o Fiat Uno do Paulo Jales, o Volkswagen Up do André Jacob. Corrida tranquila, bem cadenciada e principalmente os pilotos entendendo, Francis, que é uma prova que ainda tem, ou melhor, é uma etapa que ainda tem mais 3 corridas pela frente. Sem dúvida, e isso tudo também entra naquela configuração mental do piloto de entender, fazer a leitura da construção do campeonato, pontuar o máximo possível em cada uma das provas, para lá no final poder chegar em condições de lutar pelo título. E aí vale a liderança, Gustavo Mascarenhas partindo para cima do Richard Heydrich, tá ali embutido dentro do porta-malas do Richard. E um que não está fazendo uma boa corrida é o Dudu Berlanda. Ele que está dividindo o carro junto com o Gustavo Magnabosco vai aparecendo apenas uma 12ª posição. Mas vale lembrar que ele largou de último, ele já ganhou 14 posições. Bem lembrado, Francis. Mas vamos lá com a nossa repórter Dayana Nodari. Peraí, gente, que ele tá tirando o capacete. Infelizmente, nós estávamos liderando a prova aí, estava num ritmo bom. E eu acho que dava para disputar bem até o final aí, para manter a liderança. E acabamos ficando sem freio, foi até meio perigoso aí, que eu passei reto lá na entrada do subir do café e daí tentei continuar na prova, dando umas bombadas, passei reto aqui no final da reta e digo, não, vou parar que vai ficar perigoso daí. Mas foi o que aconteceu. Vamos para a próxima. Obrigada, Henrique. Boa sorte. O líder da prova aí no ficando estúdio. de fora. Complicado, o Henrique Bastos que estava tentando sumir, mas agora já começa a ser entendível por que ele está perdendo rendimento. Sem dúvida, e ele vinha com uma folga boa. Agora, se serve de consolo, Henrique, eu te digo uma coisa, eu já tive um Fusca que era assim também. Acontece, faz parte, né? Os problemas mecânicos acontecem no automobilismo. E o Henrique aí entra naquela mesma lista que eu botei agora há pouco, o Cezinha Bonilha, Nico Dallagnol também, mais um que vem lá do fundo na próxima prova para dar show. Monroe, conduzindo a inovação e qualidade desde 1916. E as peças Monroe você acompanha e encontra onde? Na Scherer Autopeças. Monroe Amortecedores. E agora a disputa pela primeira posição é Richard Heydrich com Gustavo Mascarenhas. Mascarenhas passando para virar 81 milésimos mais lento apenas em relação ao Richard Heydrich que vai à frente dele. O Heydrich olhando pelo retrovisor, vendo toda essa pressão. É o irmão maior e o irmão menor ali, o Fiat Uno pequenininho. E vê o Argo ali atrás babando para tentar ganhar a posição, enquanto a gente vê a belíssima vegetação aqui do Autódromo de Interlagos. Muito bacana de ver toda essa área verde sendo preservada num autódromo de 84 anos de história. O templo do automobilismo e suas peculiaridades. E olha aí a disputa do Barranco com o Fausto, continua intenso, o Fausto não está dando sossego para o Barranco. Lembrando que essa disputa vale aí a 3ª posição.
Pela categoria Elite, Marcos Paioli segue na primeira posição. E tá aí o carro do André Jacó parado nos boxes. Vai parado. O André que conquistou o título ano passado. Rodrigo. Diga, Dayana. A gente está aqui nos boxes com o carro 38 do André Jacob, da categoria Elite, e infelizmente acabou rompendo a mangueira de álcool do carro. Então também acabou parando nos boxes. Hoje está uma manhã bastante movimentada aqui nos boxes. A gente não gosta de manhãs movimentadas, principalmente as equipes também não gostam de manhãs movimentadas nos boxes. Bom é quando o movimento se restringe apenas à pista, né? E olha que belas disputas que a gente está tendo aí, tanto pela liderança quanto pela terceira posição. Já tem algumas voltas que essas disputas estão bem intensas. Mas os pilotos que estão na frente aí, tanto o Richard quanto o Rafa Barranco, estão conseguindo defender bem a posição. E eles vão passar para abrir a penúltima volta da corrida dentro de instantes. Lembrando que ainda nessa manhã a gente tem o MBR Cup. A partir das 8h55 da manhã, os pilotos vão ganhar a pista, vão acelerar. E você vai ficar ligadinho nesse mesmo link de transmissão para acompanhar com a gente. Aí depois, no período da tarde, a gente vai acompanhar a partir das 2h50 o MBR para a terceira prova. Depois, às 3h40, 3h45, tem o MBR Cup para a quarta corrida. E fechando o dia de velocidade, a partir das 4h35 da tarde, tem o MBR com a corrida 4. Então é uma manhã e uma tarde de muita velocidade para a gente curtir aqui no Autódromo de Interlagos. E toda a pressão do Lucas Inouye ali para cima do Pierre Sabag. Pierre acabou nessa última volta superando o Lucas e agora ele vem para tentar dar o troco. Lucas fazendo uma grande reestreia no automobilismo, está de volta o piloto, acelerando e acelerando forte. Já aparecendo ali na 10ª posição, que dependendo do tempo de volta da casa decimal no último giro dele, pode, quem sabe, garantir a oportunidade dele de largar na posição de honra para a prova de número 2. Porque a inversão do grid ela é definida com base no resultado de como foi ali a volta, o último giro, a última volta na última, a casa decimal ali. E daí com base nisso tem aquela inversão. Se virar 5, inverte 5, essas coisas todas, 0, daí inverte 10, 8, inverte 8. Só para passar para o pessoal então aqui, se a última casa decimal for 1 ou 6, são 6 posições. 2 ou 7, 7 posições. 3 ou 8, 8 posições. 4 ou 9, 9 posições. E se for 5 ou 0, 10 posições. É isso aí. É um formato bem diferente e que mais categorias do automobilismo também acabaram sendo adeptas, porque é um formato muito curioso. Não tem aquela coisa de vou tirar o pé para terminar na 10ª posição, para largar em primeiro na prova de número 2. Não existe isso. E o Richard Reidrich lá na ponta vai abrindo a última volta da corrida ou penúltima? Penúltima, aparentemente. Abrir a penúltima volta agora. E o Fausto de Luca vai de novo para cima para tentar colocar por fora. Assim como por fora também vai o Mascarenhas. No lado a lado em relação ao Richard Reidrich. Richard é o carro branco que está à frente de numeral 16, o Mascarenhas o 87. Ali atrás, Fausto de Luca e Barranco continuam na disputa. Barranco agora conseguiu ficar mais à frente. Conseguindo ficar mais aliviado. E o Fausto de Luca, que é o quarto colocado. Olha lá. E olha o Mascarenhas aí tentando o mergulho para fazer a curva por dentro. Não conseguiu. O Mascarenhas que tem a melhor volta da prova até o momento com 1,59,087. Foi tão caprichoso que até o 87 ele pegou. Caprichoso, atencioso, cuidadoso. É as músicas que o Francis me ensina aqui. Ele gosta. Eu não tenho muita habilidade nas artes musicais, não. Reidrich pela ponta. Dayana vai chamar a gente? Não, só abriu o microfone lá, Dayana. Fechou o microfone, Dayana. Era só pra gente curtir o Fernando Assis falando ao fundo, que é o nosso locutor de arena. Um abraço ao Fernando, que é a voz padrão aqui do Marcas Brasil Racing nos autódromos. Será que o Mascarenhas vai conseguir? Eles vão abrir em instantes a última volta da corrida e vale demais a sua torcida. Você que está ligadinho pelo tablet, pelo celular, na Smart TV, no computador, no videogame. Enfim, você que está ligado com a gente e está acompanhando as emoções do Marcas Brasil Racing, que vem para a segunda etapa da temporada aqui no circuito de Interlagos.
É apenas a segunda etapa de um total de 6 que nós teremos nessa temporada. Por isso que é importante você fazer a sua inscrição e vir ligadinho com a gente em toda a temporada do MBR. Não marca bobeira, não fique de fora e vamos juntos! Passando agora para abrir a última volta da corrida. Faltando pela frente 4.309 metros para sabermos quem vai ser primeiro, segundo, terceiro, quarto colocado. Tá tudo em aberto. E aberto também tá ali o Pavelski para cima do Rafael Lopes. E por fora também vem ali o Peter Tubarão na disputa que tá valendo nesse momento a 8ª posição. Vai ali ficando por dentro o Pavelski para ganhar a posição dos dois. Veio e passou. Embolsando 2 posições o Pavelski. E ali deu para ver direitinho o movimento de cabeça do Rafa Lopes, controlando pelo espelho a chegada do Peter Tubarão. Aí entra toda a experiência do Rafa Lopes, cedeu a ultrapassagem, mas evitou um acidente. Aí é a parte cerebral de quem já tem muita quilometragem. Curiosíssimo de ver aquilo, né? Circuito de Interlagos tem trechos de alta e de baixa. Nos trechos de baixa se sobressai o carro do Richard Heidrich, tem um trecho mais curto. Nas partes de alta, as curvas mais rápidas do circuito, o Mascarenhas cola e agora o Mascarenhas tentou colocar por dentro, mas não conseguiu. Ele vai querer induzir o adversário ao erro. Espalhou um pouquinho o Heidrich, saiu mais justo o Gustavo Mascarenhas, pode ser a grande chance agora. Ele vai por dentro, tá forçando, tem o bico de pato pela frente. É um dos grandes pontos de ultrapassagem aqui da pista, ele já vai se armando, colocou por dentro, não conseguiu chegar tanto assim. E o Richard Heidrich vai trazendo com sorriso. E olha o Fausto tentando carinho, por fora. suavidade. Enquanto o Fausto de Luca agora vai tentando abrir uma linha diferente para cima do barranco para fazer o mergulho mais à frente. Do lado a lado vão os dois ali atrás na disputa, valendo a 3ª posição. E na ponta também tá tudo indefinido aqui em Interlagos. Essa é a última volta da corrida 2 do Marcas Brasil Racing que você está acompanhando. Heidrich, Mascarenhas, Barranco, Fausto de Luca, nada definido nas 4 primeiras posições. O Heidrich agora vai um pouco mais tranquilo, um tequinho mais à frente em relação ao Mascarenhas. E o Mascarenhas, claro, vai tentando ficar colado para quem sabe tirar na reta de largada e de chegada. Os dois vão chegar coladaços. Apontou na reta, agora é só ele a bandeira quadriculada. Passa Richard Heidrich, alcançando o primeiro lugar aqui em Interlagos. Diferença de 114 milésimos. Passa para ser primeiro colocado. Para vencer em relação ao Gustavo Mascarenhas, Barranco é o terceiro, 4ª colocação do Fausto de Luca e Marcos Paioli passa alcançando o primeiro lugar na categoria Elite e na categoria Super. Varreu Marcos Paioli na 5ª colocação. O sexto do Fuentes, baita corrida de recuperação do Fuentes com 18 posições ganhas. Sabonetão total do Fuentes. Depois vem ali 7ª posição o Anderson Freitas, o 8º colocado Eduardo Pavelski, 9ª do Rafa Lopes e na 10ª posição, grande corrida também do Lucas Inoue, que fechou virando 2 minutos 3.2. Com isso vão inverter os 8 primeiros colocados, se eu não estou enganado, Francis Trendenpol. Então são os 7 posições invertidas. O Anderson vai largar em primeiro. E na próxima agora vem o Leandro, na terceira prova vem o Leandro, então o Anderson vai entregar aí o carro pro irmão na pole. Tem o serviço de casa. Agora, rapaz, que prova foi essa do Dudu Fuentes, hein? Impressionante, 18 posições ganhas. O Pavelski, 17 posições. Dudu Berlanda, 14. Foram os pilotos que vieram lá do fundão da sala remando. Belíssima prova desses 3 pilotos, sem dúvida, destaques da prova, assim como também os primeiros colocados ali que travaram batalhas homéricas durante aí todo o período da prova, principalmente agora na parte final. Uma pena muito grande o acontecido com o Henrique Basso, que acabou ficando sem freio, mas mostrou já que tem um carro muito equilibrado. É outro que vem na prova 3 do fundo para fazer uma prova meio ao estilo do Dudu Fuentes, do Berlanda, do Pavelski. Vamos ficar de olho aí, tanto no Basso quanto no Bonilha, pilotos muito fortes vindo do final do grid. Tá aí o resultado final, vindo para ser primeiro colocado, Richard Heidrich e também o Marcos Paioli, vencedor dentro da categoria Elite, da categoria Sênior. Heidrich que vem para a primeira vitória dele na temporada. Primeira vitória em 2024 do Richard Heidrich. E até os alfarrábios aqui do nosso Francis Trendenpol vai apontar se é a primeira vitória dele no MBR. No MBR ele ainda não tinha vitória, então conquista a primeira dele aqui.
piloto que já tem bastante experiência, também vindo da escola da velocidade na terra, piloto muito rápido, o Richard Reid. Interlagos está reservando vitórias inéditas para os pilotos. Pois é, está sendo uma etapa interessante de vários aspectos e esse é um deles, né? Ontem a gente teve a vitória do Cezinha Bonilha, que pela primeira vez figura no hall de vitoriosos aí da categoria. Até aproveitando, repassar a título de curiosidade aí para quem está em casa, Gustavo Magnabosco é o maior vitorioso da categoria com 10 vitórias conquistadas, também é o maior em número de poles, tem 3. Gustavo Mascarenhas tem 8 vitórias e 3 poles. Rafa Lopes, 3 vitórias e 1 pole. Henrique Basso tem 3 vitórias. Luiz Carlos Ribeiro, 1 vitória e 1 pole. Leandro Freitas, 1 vitória. Fausto de Luca, 1 vitória. César Bonilha, 1 vitória. E agora, Richard Heydrich. Ali o abraço do Gustavo Magnabosco no Richard. O Lúcio ali também comemorando, o Eduardo. É uma festa. Tá aí, Richard Heydrich vencendo a primeira dele no Marcas Brasil Racing. Que momento, Interlagos está reservando vitórias para Cezinha Bonilha, que ainda não tinha vencido. Para Richard Heydrich, também não tinha faturado. É o MBR revelando novos vencedores, pilotos que são muito rápidos, muito experientes e que vão conquistando a primeira vitória. Legal demais isso. E que bom palco, né, para você vencer a primeira. E ali atrás o papai Richard orgulhoso, junto Rodrigo. ali com o Jeff Chapecó. Vai tomar ali o isotônico agora, mas antes disso, vamos lá com a nossa repórter Dayana Nodari. Richard, parabéns pela vitória, sua primeira vitória na MBR. Conta um pouquinho pra gente qual que é a sensação de passar a linha de chegada pela primeira vez. Cara, eu tô muito contente aí com o desempenho do carro. É a segunda prova que eu tô andando na MBR e, cara, não tem explicação aí. Agradecer a equipe, agradecer todo mundo que tá torcendo por mim aí. Valeu! Parabéns! Tá aí o Richard Heydrich com a primeira vitória dele no MBR e o Marcos Paioli fazendo valer as mais de 20 mil voltas que ele tem ali em Interlagos, ou melhor, aqui em Interlagos, para faturar mais uma vitória na categoria Elite e de quebra vencer também na categoria Sênior. Marcos Paioli sendo um destaque, sem dúvida nenhuma. E a comemoração dele, né? Marcos Paioli, que já é um piloto aí que tem muita experiência, mas vitória é vitória, não tem como não comemorar, não tem como não ficar feliz. E tranquilo, né? Ele que já tem mais de 60 anos, tranquilo ali, o semblante dele tá muito bom. Tá inteiraço ali o Marcos Paioli, é um racer. Diga lá, Dayana. Rodrigo, estamos aqui com o Marcos Paioli, que ontem comentou com a gente que fez mais de 22 mil voltas aqui em Interlagos e agora levando nas 2 categorias novamente. Fala um pouquinho pra gente. É isso aí, estou muito feliz. Parece que o carrinho acordou animado, eu também, e foi muito legal. Bem disputado para variar, né? É uma corrida muito pegada, mas estou feliz da beça. Foi muito bom o desenvolvimento que a gente tem conseguido no carro, assim, me surpreende a cada andada. E vamos para a próxima, estou muito confiante. Começando o feriado com o pé direito, né, Marcos? É isso aí, pé direito e firme aí. Obrigado. Parabéns. Tá aí começando com o feriado com vocês o pé aí do direito estúdio. No acelerador, Francis Trenepol. É, do jeito que todo racer gosta, né? E vitória logo cedinho, fantástico, um baita desempenho do Paioli. Ele que já tem passagens aí por diversas categorias. É um dos grandes amantes do automobilismo e está sempre dando uma força aí para a categoria. E já andou em diversas categorias do automobilismo brasileiro. É uma enciclopédia, praticamente. Sabe tudo e mais um pouco. Então é isso. A gente tem a primeira prova já finalizada no dia e olha ali a festa de toda a equipe, todo mundo ali. A galera da equipe Paioli Racing já comemorando junto com ele. E enquanto isso, eu lembro você que está nos acompanhando que tem mais corrida daqui a pouquinho. Então, os pilotos da MBR Cup já estão se preparando para ir à pista. A gente tem agora, pelo horário de Brasília, 8 horas mais 48 minutos. Por volta ali das 8h55, nós teremos a abertura de box
para a categoria MBR Cup, para a corrida de número 3 deles. Então já fique ligado com a gente, continue nesse mesmo link de transmissão, que amanhã de velocidade não terminou ainda, tem mais corrida para a gente curtir. Fique ligadinho comigo, com o Francis Trenepol, também com o Dayana Nodari, para não perder nenhum detalhe do Marcas Brasil Racing, que começou daquele jeito. Começou bom demais, do jeitinho que a gente gosta de ver. Então vamos fazer uma pausa, tomar uma água, se preparar para a prova de número 2. O nosso Francis vai de novo lá para o grid, Francis? Positivo. E o joelho vai aguentar? Vai. É que se sair agora, chega a tempo lá. Dá tempo sim. Naquele a passo. idade chega para todo mundo, tá? Se prepara, Rodrigo. Mas é isso, galera. Então vamos fazer uma pausa e daqui a pouquinho a gente volta com Francis Trenepol lá no grid. Fique com a gente.